galera, passando para dar um recado para vocês. O evento mais esperado de produtos está com a sua data confirmada. O Product Summit, que é imperdível para quem atua com produtos, vai ser no dia 29 de agosto, no Espaço Cubo, em São Paulo. Um evento com cases reais e grandes nomes para você aprender com quem faz. Os ingressos são limitados, então corre e garante o seu. productsummit.com.br. Nos vemos lá! Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Muito bem-vindos a mais um episódio do Love the Problem. No episódio de hoje, ele se conecta um pouco com o episódio que a gente já falou, que a gente já fez, inclusive, que foi gravado num evento de mulheres agilistas, também tá aqui no Love the Problem, vou deixar na referência, que fala um pouquinho da carreira do agilista, o que esperar para 2023, só que a gente vai trazer uma perspectiva diferente nesse episódio. E para falar disso, trouxemos duas pessoas que vivem e viveram muito todo esse cenário do ponto de vista de recrutamento, de seleção, do que esperar, do que tá rolando. Então, antes de sair dando spoiler, eu vou pedir para vocês se apresentarem. André Bocater e Fernando Barros, por favor, contem aqui. É a primeira vez de vocês no Love the Problem, sejam bem-vindos. Contem um pouquinho pra gente quem são vocês, o que vocês estão fazendo aí nesse mundão, nessa coisa muito louca que a gente chama de vida. Bora lá, solta a voz. Um prazer, Maíra, estar aqui com vocês, pela primeira vez aqui gravando o podcast da K21. É imenso prazer. Estive nessa casa com muito orgulho, né? Então é um prazer estar aqui conversando com vocês. Bem, me chamo Fernando Barros, sou engenheiro de formação, né? Trabalhei na área financeira, na área de petróleo e acabei caindo na área de RH. Eu sempre tive interesse, inclusive minha tese de formação lá de engenharia foi em RH, por incrível que pareça. E estou trabalhando com recursos humanos já há uns 15 anos, mais especificamente com recrutamento e seleção, e consultorias e terceirização. E tive a oportunidade de entrar no mundo da agilidade há uns 5 anos, né? Onde eu entrei sem saber praticamente nada. Foi o Bocater que foi o grande causador, né? O motivador disso. E desde então é o que a gente sempre fala nesse mundo, né? É estudar. Independente da área que a gente esteja, estudar. E a agilidade é a mesma coisa, né? As coisas mudam, as empresas mudam, as culturas e tudo, como a agilidade, como a engenharia, como a medicina, né? Então a gente está sempre aberto a conhecer e estar aberto à inovação, tecnologia, né? Então esse é um pouquinho do Fernando para vocês. Muito bom. Se me permite complementar, né? Acho que é uma visão externa, mas eu poderia dizer hoje, Flor e povo e pova, que o Fernando possivelmente é o headhunter que mais entende deste nosso mundo, né? Ele vem, além de trabalhar, né? Eu considero o Fernando um agilista, mas ele há, 4, 5 anos, basicamente só recruta para esse mercado. Conversa com o mercado, conversa com as empresas, conversa com os agilistas, então vai ser muito difícil, não sei nem o que eu vou fazer aqui, né? Acho que eu vou ficar no papel aqui, eu e Flor provocando o Fernando. Fala menos, sabe? Senão eu vou acabar acreditando. Eu tô amando, continua. Tô achando que esse episódio foi desenhado pro Fernando. Eu vim aqui, pra enfeitar um pouquinho assim, né? Tipo assim, um quadro, sei lá. Mas eu talvez tenha meus 2 dedinhos aqui de contribuição, um pouco também pela função que eu exerço, né? Então, sou agilista sem querer, assim como o Fernando, venho da área de negócios, venho da área, por muitos anos, executivo, fui empreendedor, mas empreendi muito também na área de recursos humanos, onde eu tive algumas empresas de executive search. Então, uma vez headhunter sempre tá no sangue, e eu acredito que acho que o nosso sucesso, acho que tanto eu quanto o Fernando, está muito relacionado a um ponto simples: a gente gosta de pessoas. Então, para ser headhunter tem que gostar de pessoas, né? E praticar isso de verdade. A gente vê que isso não é muito comum no mercado. Dito isso, estou na agilidade há um bom tempo, né? Não venho de tecnologia, venho dessa área e venho da área de RH também. Sou professor da FGV, do MBA de pessoas, e sou um grande apaixonado, né? Então hoje estou sócio da K21 e sou sócio fundador da WBrain. E acho que deste lado, como WBrain, que é uma empresa que aloca times
equipes ágeis e agilistas é que me faz ter contato também constantemente com o mercado e com os agilistas. Então acho que aí talvez eu consiga colaborar um pouco, né? Sou completamente apaixonado por esse negócio aí que hoje a gente chama de agilidade, mas não é sobre agilidade. Acho que é muito mais sobre pessoas, muito mais sobre esse novo mundão, coisa que a Flor acho que nunca ouviu falar, nem a comunidade, né? Que o conhecimento não é linear e como é que a gente trabalha com isso. Porque eu sou capaz de apostar que, sei lá, em 99% das organizações, todas as normas, procedimentos, compliance ainda foram escritos e foram pensados no mundo que não existe mais, no mundo ainda do trabalhador braçal, né? E essas empresas ainda não se adaptaram. Dado tudo isso, a gente pode falar sobre liderança, sobre agilista, sobre comportamentos, e acho que é sobre isso o nosso bate-papo, né? Então, eu sou um apaixonado por agilidade, indiscutivelmente, ou por o que a gente chama desse trabalho não linear, o trabalhador do conhecimento, essa nova era que a gente tem que estar preparado, né? Chat GPTs, tecnologia, inteligência artificial e assim por diante. Acho que tem muito assunto para falar. E esse é o André Bocater, minha gente. Fala sério. Foi muito modesto, né? Foi muito modesto. Que apresentação. Muito bom, muito bom. Muito obrigada pela apresentação. Antes da gente seguir, eu queria... Assim, Boca, eu já tenho uma lista aqui de episódios, né? Porque você foi falando, eu falei, nossa, a gente pode falar um pouco sobre isso. Você ainda falou, a gente gosta de pessoas, é sobre isso, é uma parada que não é muito comum. Nossa, isso despertou vários temas, abriram várias caixinhas na minha cabeça, porque a gente vê muito essa questão de como as coisas que acontecem em relação à parte de recrutamento e seleção, a gente tem muita dor, né? Quando você vai ouvir as pessoas, tem muita dor envolvida nesses processos, né? Mas isso especificamente vai ser papo, vamos deixar aqui já uma thread aberta para um próximo episódio pra gente falar um pouco mais sobre isso, porque hoje a gente vai falar sobre isso também, mas a gente tem um foco maior. Mas antes disso, eu queria que vocês contassem também um pouquinho onde vocês estão, porque eu acho que o que é legal desse episódio também é que a gente vai poder trazer algumas perspectivas não só de pessoas diferentes, mas de lugares, de localizações diferentes. Então, se vocês puderem falar também um pouquinho, Boca falou que é da W-Brain, fala um pouquinho, mas Fernando, se puder trazer onde que você tá, o que você tá vendo hoje, conta aí pro pessoal que tá ouvindo de onde que vocês estão falando. Bem, eu moro no Rio de Janeiro, né? Tô no Brasil. Hoje eu sou sócio da empresa chamada 3XC. Trabalhei na Cabit1, trabalhei na W-Brain também, junto até com o Bocater. E a 3XC, a gente teve uma ideia de criar uma empresa que fosse o primeiro hub de recrutamento de agilistas para o Brasil. Logicamente, usando muito todo o know-how e know-how, né, que a gente teve durante esses anos aí de agilidade, que a gente veio trabalhando, conhecendo mais profundamente a agilidade. Não somente as empresas, mas as culturas, as pessoas, as referências que a gente tem principalmente hoje no mercado, né, que realmente trabalha com agilidade, que tem um certo nível de maturidade, onde ela pode funcionar, de repente, uma empresa de startup, uma empresa mais tradicional, ou aquela que já tem um nível de transformação digital, tecnologia mais avançada. E isso faz muita diferença quando a gente aborda as pessoas, quando a gente vai conversar. E a gente tem uma preocupação, como o Bocater falou, muito importante. Hoje em dia, acho que as pessoas fazem falta, os profissionais sentem essa falta no mercado, é essa empatia com o profissional, sabe? Com o momento dele, com a busca, a transição de carreira. Esse momento agora que a gente está passando, principalmente a questão de layoff, de como a gente pode ajudar, né, essas pessoas em trazer, de repente, uma referência, ou indicar para um profissional, indicar para uma empresa, tentar achar onde ela realmente se encaixa com aquele perfil dela profissional e de cultura dela. Então, esse é o nosso momento. Logicamente que também a gente auxilia algumas posições também para fora do Brasil, assim como o Bocater que está fora e também vai falar um pouquinho mais, tá? Mas a gente está hoje especificamente trabalhando para a tecnologia, né, que a 3C é um grupo, e a agilidade principalmente. Legal, acho que só para contextualizar também um pouquinho, tem 3 anos que eu moro em Portugal, verdadeiramente vivencio aqui culturas diferentes, né? Apesar de ter uma mesma língua, a cultura ela é bem diferente. E momentos, né? Acho que os momentos de Brasil e momentos Portugal, eles estão diferentes. Acho que o Brasil, por estar culturalmente mais próximo dos Estados Unidos, ele começou antes da Europa na questão de agilidade. Então, quando você vem para a Europa, você tem um choque normalmente. Putz, mas caramba, parece que eu estou há muitos anos de distância do que é agilidade no Brasil. Mas eu, como um otimista permanente, eu encaro isso como uma excelente oportunidade.
Isso vem se concretizando aqui em Portugal, Espanha, nos países ibéricos, principalmente, a gente percebe isso, é que eles não estão repetindo os mesmos erros que a gente repetiu no passado. A agilidade aqui, quando você conversa, ela já vem de cima para baixo, de baixo para cima, de todos os lados, olhando para negócio, olhando para produto, tentando verdadeiramente fazer uma transformação cultural. Coisa que no passado, a gente no Brasil, começou lá, né, dentro de tecnologias, que a tecnologia se apropriou, de repente, da agilidade, o negócio foi crescendo dentro das organizações, foi criando corpo, mas teve muito erro no meio desse caminho. E acho que o legal daqui é que o pessoal absorve muito livro, podcast, estudo, né, tem essa cultura, então tem uma propensão de repente, já ou igualar, ou quem sabe até superar, porque a visão é diferente. Assim, a gente não precisa errar. E acho que isso é muito legal, isso é muito gostoso. Mas, de fato, grandes cases ainda europeus, a gente está um pouco distante, mas eu consigo enxergar grandes iniciativas num caminho muito interessante, olhando para a agilidade como uma forma de trabalhar ou repensar a forma como as organizações deveriam se apresentar. Como é que as organizações deveriam olhar para os seus colaboradores, para as pessoas. Essa discussão ela é muito quente aqui agora. Então, é muito gostoso viver esse momento também. Muito bom. Deu para perceber que a gente vai ter diferentes perspectivas. E como eu falei, a gente tem aí o episódio do Mulheres Agilistas, que a gente já falou um pouquinho da carreira do agilista. Mas tem um outro episódio também que o Fernando falou, me fez lembrar, que foi o episódio que a gente falou um pouquinho sobre a crise que estava rolando, que gerou também muitos acontecimentos como as demissões em massa. Então eu acho que esse de certa maneira, esse episódio é um jeito que a gente está trazendo também para falar um pouco sobre do outro lado, entendendo que muitas pessoas, infelizmente, sofreram, né, com o que aconteceu. Então, de certa maneira, como que a gente pode fazer, o que a gente pode compartilhar de informação que possa tentar minimamente ajudar aí, né, nesse processo, não só para as pessoas que de fato passaram por isso, mas como o Fernando falou também sobre pessoas que estão aí no momento de transição de carreira. Enfim, esse é o grande objetivo que a gente tem hoje. Eu queria começar perguntando para vocês hoje, do ponto de vista de mercado, assim, quando a gente olha pro agilista, eu vou dar um passo para trás. Acabei de mudar aqui, ó, pivotei na minha cabeça. Antes da gente falar sobre isso, eu queria que vocês trouxessem, da perspectiva de vocês, o que o mercado entende por agilista? Que é isso? Que bicho é esse quando a gente fala, vamos contratar um agilista, ou a gente tá precisando de agilista? Do que vocês têm vivido? Qual é a percepção de vocês quando a gente fala, precisamos ou queremos um agilista? Quem é essa pessoa? A gente pode fazer um acordo? Claro, podemos. Vamos deixar esse assunto só para nós três, né? Ninguém precisa ficar sabendo. Mas eu acho que você tocou numa provocação, né? Ou num ponto extremamente interessante. Deixa eu tentar começar a trazer esse assunto. Eu peço pro Fernando ir me interrompendo também, se possível, e acho que vai ficando legal esse bate-papo. Posso fazer um paralelo? Acho que antigamente, quando surgiram as primeiras lojas de conveniência nos postos de gasolina, foi uma febre, porque os postos de gasolina que tinham lojas de conveniência passavam uma percepção que eram postos modernos. Teve um boom, todos os postos de gasolina começaram a ter lojas de conveniência, mas não necessariamente os donos dos postos de gasolina sabiam lidar com isso, porque eles passaram, né, a vida inteira lidando com 4 produtos, que era diesel, lubrificante, né, o álcool e a gasolina, e passaram a ter um portfólio de 5 mil produtos para administrar. Mas se eles não botassem a loja de conveniência, as pessoas não iam abastecer, porque achar que aquele posto era um posto de bandeira branca, com combustível adulterado. Se vocês me permitem, eu sempre penso isso com um paralelo com a agilidade. Ela é importante, ela funcionou muito bem, mas acho que de repente todas as organizações olharam e disseram, putz, eu preciso colocar essa loja de conveniência na minha organização. E correram para colocar essa loja de conveniência chamada agilidade dentro da organização. Então eu costumo dizer que muitas organizações, assim como muitas pessoas, não estavam preparadas para esta transformação. E meio que se fantasiaram de agilidade para ficar fancy, para poder atrair as pessoas, mas não necessariamente dar o resultado esperado.
Tá bom esse caminho, Fernando? Justamente, é por aí que eu ia falar. A gente já vinha sentindo isso nos anos anteriores até a questão da pandemia, essa questão de modismo, né? Precisamos trabalhar com agilidade, mas sem ter um profundo conhecimento do que é agilidade, para que ela serve. A gente via muito a questão do agilista como o Harry Potter, sabe? Tinha a varinha e ia fazer todas as mágicas para resolver todos os problemas e não expor os problemas. Ele iria resolver os problemas. E não era bem assim. A gente que conhecia a agilidade mais profundamente, não sabia que não era assim, o caminho não era muito legal, quando você via mais a longo prazo. Então se via muitas empresas trabalhando e buscando trabalhar com agilidade, formar suas squads, suas tribos, chapter leads e tudo mais, sem conhecimento, na hora até da contratação. Então sobrava muito para a questão do RH, desculpa meus amigos de RH, mas o RH é uma coisa muito recente, né, que muitos ainda não sabem nem do que significa, o que realmente se refere, e sem conhecimento do que era um agilista, do que era um Scrum Master, do que era um Agile Master, do que era um Product Owner, e simplesmente recebiam a ordem de montar um time, de contratar esses papéis e contratava sem nenhum conhecimento. Então a chance disso dar errado sempre foi enorme. E a gente veio sentindo isso com o tempo, feedbacks de empresas, resultados, né, que não vinham sendo entregues, e ocorreu ainda mais no período da pandemia, com a necessidade das empresas de se transformarem, né, de inovação, transformação digital. Precisamos nos tornar ágeis. E acabou acontecendo algumas contratações desenfreadas, erradas. A gente via muitos profissionais ganhando um salário, né, ali mais curto, menor, um nível de maturidade ainda menorzinho ali dentro da agilidade, e em pouco tempo, mas pouco tempo mesmo, quando eu falo, questão de 6 meses, você voltar a falar com aquele mesmo profissional e estava ganhando já o dobro de salário. E a gente, com conhecimento de mercado e de pessoas, e de agilistas, a gente via que não era tudo aquilo. Ele não estava preparado ainda para aquela cobrança da empresa, aquele salário, de repente, que aquele profissional estava recebendo. E nisso, a gente, logicamente, já acabou tendo alguns feedbacks negativos, né? Principalmente em empresas que já estavam mais avançadas em nível de questão de inovação, de tecnologia, e na formação da agilidade ou da implementação da agilidade em si. Eu lembrei de um evento, acho que uns 4, 5 anos atrás. Eu estava com o Fernando e a gente recebeu um currículo interessantíssimo de um Scrum Master. E a gente foi entrevistar essa pessoa, tinha uma experiência razoável. Mas quando a gente viu o salário, a gente falou, pô, que estranho. Porque a gente pegava essa pessoa e ela estava ganhando 20 mil reais. Eu estou dizendo há 4, 5 anos atrás. E a gente comparava esse currículo com os outros currículos de pessoas ganhando 5, 4. E essas pessoas 5, 4, de repente, tinham até mais experiência, né, num currículo. O currículo, às vezes, é só um papel, né? Mas no papel não dava para... Não condizia com aquilo, né, Boca? Para ver tamanha diferença, discrepância de remuneração. Nesse momento, o Fernando olhou assim, esse mercado vai enlouquecer e vai bater pino em algum momento, porque é insustentável. É oferta e demanda. Tem um momento de oferta e demanda. O mercado explodiu, todo mundo querendo ter um agilista para chamar de seu, né? Com poucos no mercado. O que acontece? Oferta e demanda. Os salários vão aquecendo. Eu lembro aqui em Portugal mesmo, há 3 anos atrás, que a gente decidiu vir para Portugal e montar as 2 operações aqui, eu lembro que um agilista ganhava em média 1.200, 1.800 euros. Hoje a gente encontra agilistas com 6, 5, 7 mil euros, coisa de 3 anos pra cá. Que é um senhor salário, né? Que é um senhor salário. Para Portugal é um absurdo. É um salário de um gerente sênior de uma grande organização. Sim. Tá? Exato. A gente sabe que ele não se sustenta ao longo prazo, a não ser que entregue muito. E acho que é um outro assunto. Mas eu lembrei desse caso que, isso já demonstrou pra gente a falta de maturidade, talvez, do mercado naquele momento já lá atrás. Que possivelmente, quando a gente vai falar desses grandes layoffs agora, acho que talvez a causa raiz comece lá atrás. Com certeza. Nesse despreparo. Eu tava pensando, Flor e Fernando, não sei se... Agora tentei até escrever aqui, talvez tentar fazer uma linha, não linha do tempo, mas talvez um efeito e causa e efeito, tudo mais. O Fernando pode validar isso pra mim. Quando eu olho para um currículo e vejo assim, 5, 10 anos de experiência como agilista, aí você vê assim, líder técnico de não sei o quê, / Scrum Master, responsável por não sei o quê, / PO. Cara, eu posso quase afirmar que essas pessoas nunca foram PO e nunca foram Scrum Master. Mas como tá na moda, eu também tenho que botar isso no meu currículo. E aí vem pro segundo passo. A maioria dos headhunters, ou dos recrutadores, ou das áreas recrutadoras, ou das próprias empresas, também não sabem exatamente o que um agilista faz. Então segue um script.
Sim. Facilita a reunião, domina Kanban, aí vai, bullet, aí bingo, opa, tá bom, contrato, né? E aí contrata. Pra fazer isso, gente, um robô faz, tá? Pra fazer essas perguntinhas é muito fácil, o robozinho faz isso, tranquilo, não preciso de headhunter, não preciso de entrevistador, não preciso de equipe de recrutamento e seleção. Sim, o robozinho faz isso tranquilamente, mas é assim que a gente encontra isso até hoje. Bullet point perguntando sim ou não. Que é a cara da bosta, né? Eu chamo de cara da bosta, gente. Quando você olha aquilo tudo acontecendo, você fala, não tem a menor chance disso dar certo. E aí eu tô Tostines, né? O ovo e a galinha. Isso é consequência do despreparo do mercado, despreparo do agilista, despreparo do RH. É um grande despreparo coletivo. E aí, quando você coloca muitas dessas pessoas com aquela... E gente, principalmente no Brasil, a gente diz assim, a posição paga 10. Alguém diz que tá ganhando 5, eu malandramente ofereço 7. Mas espero que ela entregue 10, então já não pago corretamente. Assim, e é um efeito, um loop causal gigantesco. Mas acho que o que possivelmente vem acontecendo é, ok, você é agilista, eu leio job description, então tem a minha expectativa de entrega disso. E com essa talvez falta de experiência, ou de visão, ou seja lá o que a gente tenha, não houve essa entrega de valor. E no momento de alguma crise, o que as organizações esperam não são pessoas felizes no primeiro momento. Eu tenho dinheiro para pagar o salário? Eu estou preparado para passar por essa crise? Então, talvez uma dessas causas todas desse grande problema aí dos layoffs seja justamente essa falta de maturidade. Ou de entendimento. Do mercado, né, você diz. E é de todo mundo. Não tem, não há eu não consigo achar um responsável. Somos de todos nós, né, de mais ou menos, né, mas sim, todos nós, porque virou moda, oferta e demanda. Profissionais não muito preparados, recebendo salários muito maiores, gerando, inclusive, muitas vezes uma inveja corporativa muito grande. Por que esse profissional que fica parado, colando post-it na parede, ganha mais do que eu? Porque as pessoas não têm visibilidade, Depois de um tempo, será que ele está entregando o valor? E aí vai embora. Eu acho que aqui eu puxei um fio que ele não vai acabar nunca, tá? Eu tô pedindo ajuda para vocês agora para tentar voltar para um ponto comum. Mas acho que eu abri aqui não é uma caixa, abri um baú de Pandora nesse momento. Eu assim, dessa situação toda, inclusive essa parte das demissões que você mencionou, Mayra, Flor, eu vou para um caminho muito... Entendo que tem vários responsáveis aí no meio desse rolê, mas eu vou num caminho muito dessa questão do despreparo do mercado mesmo, que no momento de trazer essas pessoas, falhou em entender o que estava esperando delas, ou usar só essa listinha aí que até um robozinho faz, e criar uma situação insustentável, assim. Eu acho que, no fim das contas, óbvio, existem exceções, né? Não tô falando que todas as situações foram assim, mas eu não consigo enxergar, porque muito se falou sobre o que as pessoas poderiam ter feito para não serem demitidas nessas ondas de demissões, por exemplo. E eu fico me perguntando que não tem muito isso. Eu acho que muita gente muito boa acabou se lascando no meio desse rolê, sabe? Então era muito mais sobre um despreparo do mercado do que sobre o nível de competência dos profissionais. Eu sei que existe esse ponto, eu entendo, mas acho que como você falou, é causa e efeito. Foi mais alimentado por conta do despreparo do que qualquer outra coisa. Eu acho que rolou um peso muito grande em cima das pessoas, de tipo, vocês falharam, né? E eu tenho uma visão mais ampla, que o sistema falhou, de certa maneira, né? Foi se alimentando um sistema que não era sustentável, e aí, no fim das contas, é o que você falou, pifou geral, deu pane, né? Mas, olhando muito para essa questão das pessoas agilistas em si, eu fico me perguntando, eu capturei algumas, por exemplo, o Fernando falou, eles estavam esperando que as pessoas resolvessem problemas, mas o agilista, ele não resolve problema, ele expõe os problemas, né, e faz com que ali aquele sistema que está acontecendo se prepare para resolver esses problemas, mas não é uma responsabilidade dele. E eu fico me perguntando quais outras habilidades que vocês enxergam que são, vou fazer um parênteses aqui, que são mais valorizadas ou que deveriam ser mais valorizadas, né? Porque são valorizadas, a gente tá partindo do princípio, todo mundo tá com entendimento igual, todo mundo sabe pra que serve, por que precisa, mas não.
Ou o que vocês entendem que são habilidades que são mais valorizadas ou que pelo menos deveriam ser mais valorizadas quando a gente olha pro papel, pro perfil do agilista? Flor, deixa eu queria aproveitar esse momento, dado o nosso acordo, e eu acho que é importante a gente falar isso agora. E aqui a gente não vê que para passar pano também. Como recrutadores, pessoas que a gente está constantemente conversando e entrevistando pessoas, acho que o Fernando 20 vezes mais do que eu, também tem culpa, sim, de muitos agilistas despreparados. Quando você pergunta, vai para a entrevista, e você tenta ser um pouquinho mais profundo na experiência deles, você vê que eles falham. Não tô querendo dizer de quem é a culpa, mas tem um pedaço, há um pedaço aqui, nitidamente. A responsabilidade. Também uma responsabilidade dos agilistas. Não tô dizendo de todos, tá? Uma coisa que você faz no dia a dia. Eu vou fazer aqui uma grande caricatura, né? Mas assim, não, eu facilitava a reunião porque eu queria ver as pessoas felizes. Eu tentava aqui, como um excelente Scrum Master, fazer com que o ambiente fosse sensacional para que a gente pudesse ter, assim, mas no final de 3 meses, me conta o que você entregou. No final de 6 meses, o que você entregou. No final de 1 ano, o que teu time entregou. E aí, quando ele tem que trazer um grande PowerPoint de desculpas do porquê que ele não conseguiu entregar, a gente diz, opa, há uma oportunidade. E aí não é que eles falharam, há uma oportunidade. Ninguém tá abrindo mão de pessoas felizes. Até com 2 profissionais que amam pessoas aqui, a gente sabe que é de trás para frente. As pessoas felizes produzem mais, você colabora e assim por diante. Mas a organização também tem que perceber isso, porque senão ela não consegue. Não é só ter o time feliz, mas não ter o time entregando valor. Pessoas felizes sem entregar valor. E aí há uma talvez normalização desse momento, de putz, né, da grande comunidade de achar que as organizações foram muito desleais ou foram muito agressivas. Eu não sei qual seria o nome, mas acho que é bom porque lembra aquela história, né, de fail fast, learn fast, vou expor para poder. Eu acho que a gente tem um erro que teve ou melhor, acho que a gente tem uma baita oportunidade de melhora nesse momento, tá? De caramba, legal, pessoas mas assim, pô, eu poderia ter olhado mais pro produto, putz, eu poderia ter olhado mais pra entrega, putz, eu poderia ter me aproximado mais da liderança, putz, eu poderia ter conectado melhor o tático operacional para que o estratégico seja reconhecido no nosso dia a dia. Então acho que tem, assim, pontos de melhoria em todos os lados, E acho que é importante também trazer nesse momento que a gente vê muitos agilistas, não importa, né? Ou se foi o sistema, ou se foi, né? Que, cara, em algum momento foram contratados para fazer aquilo, talvez com não tanta experiência assim, mas pô, a oportunidade é muito legal, vamos lá, no meio do caminho eu estudo, eu vejo, aí a organização não está preparada, você tem silo, você tem interdependência de milhões de coisas, mas houve nitidamente um despreparo também de nós agilistas neste momento, o que eu encaro hoje como uma bruta oportunidade. Não sei se o Fernando comunga um pouco dessa minha opinião aqui, um pouco mais contraditória. Bem, concordo contigo e também com a Mara, quando ela falou que temos todos um pouco de um parcela de culpa nisso. Não é empresa, não é agilista, não é RH, não é recrutador, acho que todos temos uma parcela de culpa. Desde que a gente tem necessidade, a empresa tem necessidade de contratar agilistas, de passar um processo de transformação digital, acho que essa falta de conhecimento também, no momento de busca do profissional, não é simplesmente você entrar no LinkedIn e buscar lá um Scrum Master, um Agile Coach, em qualquer nível de empresa, em qualquer estrutura e que vá funcionar naquela tua real necessidade daquele teu momento. São experiências muito diferentes que a gente acha, tipo, de empresas tradicionais, empresas de grande porte, startup, agilistas que já passaram por processo de transformação digital. Então, acho que ocorre ainda muitos erros no momento da contratação e também a falha na avaliação do próprio agilista de se realocar no momento de transição, ou até durante a pandemia, no que ocorreu, de parar para pensar, tipo, será que é o momento? Será que eu me encaixo nesse momento dessa empresa? Será que eu me encaixo nessa cultura? Será que o meu perfil está alinhado com o que eles estão buscando? Só que a gente passou por um boom tão grande, né, que a gente até conversou aqui em questão de salários. É difícil, né, a profissional chegar, poxa, eu estou ganhando aqui 6 mil e estão me oferecendo 15, estão me oferecendo 14. Poxa, acaba se esquecendo um pouco também essa questão de, será que eu estou preparado? Como o Bocato falou, não, eu posso não estar, mas eu vou correr atrás, eu vou estudar, vou me preparar. Só que a empresa também, de repente, não está preparada para esse time de você se preparar, para realmente você fazer entregas de valor. Ela está lá te cobrando, te pressionando, e muito dessa questão do agilista que se tem de trabalhar com qualidade, de ter bem-estar, isso vai por água abaixo.
A empresa quer o teu foco no valor de negócio, ele quer atender o que o cliente está querendo lá na ponta, pode ser questão de produto, serviço, e isso se perde. Então, muito que a gente está vendo hoje no mercado, essa questão dos layoffs, tudo se perdendo, lógico que foi uma necessidade naquele momento, a gente vinha conversando isso, eu e o Bocato, a gente conversou isso por diversas vezes, com outros profissionais também, a gente sabia que isso ia acabar acontecendo, porque era mais um momento que o mundo estava passando, não só o Brasil, mas o mundo, e é o que ocorre hoje, como a Mayra falou, temos diversos profissionais super capacitados, que não tem culpa nisso, né, nesse momento, mas é tudo em virtude de algo que foi feito, de repente, de uma forma desordenada, de uma forma não estratégica e não planejada. Complementando aqui para a gente já voltar para outro ponto, que o Fernando faz brilhantemente, a empresa geralmente segue aquele script job description perfeito. Sim, segue os bullet points. Bullet points. Aí você tem um agilista incrível, sensacional. Ele ou ela, não importa, vai lá cheio de vontade de fazer e chega lá no primeiro dia, já começa a tomar choque, já começa a tomar paulada, dedo no olho, bicuda na canela, não é assim que as coisas funcionam aqui. É o tal do choque da realidade, isso aí. Porque as empresas não foram sinceras ou transparentes ou simplesmente não entenderam. Isso é muito sistêmico, isso acontece o tempo inteiro. A gente vê os processos seletivos sendo conduzidos desta forma. Completou certinho, vai lá, mas no dia seguinte que a pessoa entra na organização, percebe que a tal da autonomia não tem, a tal da liberdade muito pouco, empower tá no papel, mas você é cobrado por fazer a agilidade acontecer. Todo mundo acaba frustrado. Então é um processo de eu te engano, você me engana. É triste a gente ver isso. Porque ele pode ser resolvido de uma forma muito simples, muito rápida, mas é cultural e não é do dia para a noite. Então que isso tudo venha para que a gente, pessoas e nós, organizações, estejam preparados. Porque, mal ou bem, a realidade está aqui, batendo na nossa porta, né? A gente precisa dar respostas rápidas ao mercado para poder ser mais competitivo. E isso a gente só consegue através das pessoas. E o que essas pessoas têm, Boca? Justamente. E essa questão que você falou, a questão dos bullet points, na hora de procurar um profissional, é o que você falou. Às vezes a empresa não passa a realidade, ou fala que você vai ter o apoio da alta gestão, você pode se autogerenciar, você pode tomar conta dos seus times, e não funciona daquela forma, né? Então, quando você vai ver a dura realidade, não é aquela. E por mais que o agilista ele procure trabalhar de uma forma correta, né, trazer, né, uma qualidade para o seu time, buscando a entrega, trabalha as métricas, throughput, cycle time, lead time, tudo bonitinho. Se por acaso você tiver algum problema, não entregar o produto ou serviço naquele prazo que o teu chefe, teu gestor está procurando entregar, pode esquecer. Ele não tá nem aí, não está preocupado se as métricas estão corretas, estão bonitinhas, se está feito de forma correta. Ele quer que seja entrega, ele quer o ROI dele. Seria muito legal se alguém pudesse um dia ver o Fernando lidando com gestores. Porque tem candidatos que cumprem aquele bullet, que todo aquele requisito, Fernando, eu não vou enviar. Esse candidato não vai para a tua empresa, porque ele vai se frustrar. O que você precisa hoje é de um profissional com um perfil talvez um pouco mais tradicional, com uma certa experiência determinada, porque o momento da tua organização pede isso. Se eu botar um profissional que se encaixe perfeitamente no que diz esse job description, no dia seguinte ele vai se frustrar e a gente vai ter turnover. Rapidamente. Isso é muito lindo de se ver quando acontece. Né? Não é fácil, né? Imagina o Fernando lá na empresa dele, querendo fechar a vaga, porque ele é remunerado por isso, dizendo, não vou fechar, não vou enviar. É o lado que eu acho que é incrível de olhar e gostar de pessoas, né? Que eu acho que o mercado ainda não tá 100% preparado. Mas, gente, volta a falar, a gente puxou aqui um negócio aqui que não vai acabar nunca. Acho que esse podcast pode durar 8 anos e a gente vai continuar falando. Não, tem várias. Eu já tô ligando várias threads na minha cabeça. Tá, então a gente vai voltar pra falar sobre isso. Então, o que eu quero saber de vocês é o que vocês enxergam enquanto habilidades que deveriam ser. Eu nem vou falar são, tá? Eu já larguei de mão que são mais valorizadas, porque eu já entendi que é um cenário que precisa evoluir muito ainda para chegar nesse lugar. Mas quais habilidades hoje, enquanto pessoas que recrutam pessoas agilistas, vocês entendem que são mais valorizadas? Porque a gente falou lá da listinha, né? Facilita a reunião, eu quero manter as pessoas felizes, etc e tal. Ok, vamos rasgar vamos amassar essa listinha. E eu queria ouvir um pouco de vocês, até para quem tá ouvindo, poder fazer o processo de autoavaliação que o Fernando falou. Muitas vezes não existe essa prática, da pessoa olhar para si e falar,
tá, onde eu preciso me desenvolver, né? Então o objetivo aqui é a gente entender quais são algumas habilidades para que as pessoas possam fazer essa reflexão de, tá, entendi, talvez eu possa melhorar nesse ponto aqui. Na visão de vocês, o que vocês entendem que deveria ser mais valorizado? Quais habilidades, competências? Olha, o que eu vejo hoje, Mayra, existe uma necessidade no mercado de você cada vez estar mais propenso e ligado à questão da entrega de valor. Lógico que o agilista precisa ter o máximo de conhecimento possível, então todos os frameworks, as ferramentas que ele tiver, o Scrum, o Kanban, o Fight Levels, mas eu acho que hoje o mercado não está muito ligado na questão que a gente já tinha, né? Aquele famoso modelo do Spotify, né? Que as pessoas copiavam erroneamente, mas muito preocupados com a entrega. Então, eu venho conversando com alguns CIOs, recentemente até, e não é questão assim, não quero trabalhar com agilidade. Não, pode trabalhar com agilidade à vontade, não tem problema algum, contanto que me faça entrega de valor, contanto que você tenha eficiência e eficácia na tua entrega. Eles não estão muito ligados na questão de você trabalhar com Scrum, com Kanban, de que forma que você vai trabalhar, se você vai ter um papel de Scrum Master, de PO. Então, hoje, o que eu vejo necessidade do profissional é a agilidade em si. É o quê? É o ser adaptável. É o profissional que não vai ficar preso naquela caixinha. Ele saber trabalhar os momentos, ele tá trabalhando com o Scrum, ele sentir que chegou no momento, num deadline ali que não dá mais. Ele tem que mudar, ele tem que virar a chavinha com o time. Tipo, vamos tentar outra coisa. Vamos virar essa chave. Saber ter esse discernimento de mudança, saber se está no caminho correto, entender o que realmente o cliente está querendo lá na ponta, que muitas vezes, de repente, no time que você está tendo, essa necessidade no mercado muda, e ele tem que estar antenado com essa questão do mercado também. Então, muito mais hoje, não é somente a questão de conhecimento de ferramentas, de framework, sim, mas do profissional ter essa questão, o tino de ser adaptável, de mudança, de poder fazer entregas de valor, mas de uma forma rápida e que não precise que ninguém esteja ali cobrando em cima, falando como deve ser feito. Trabalhar sim com times auto-organizados, com autogestão, mas que os profissionais tenham mais maturidade para que isso possa ser feito. Então, o que a gente estava até conversando aqui anteriormente o que a gente via isso no mercado. Faltou um pouco de maturidade de todos, né, não só de um ou de outro, mas de todos, para que isso pudesse ocorrer de uma forma mais ampla, né? E aí a gente vê essa questão de você ter a verticalização da agilidade, né, você tirar, de repente, um pouco da agilidade dos times e criar uma vertical de agilidade para trabalhar principalmente em empresas de grande porte. Você vê empresas tradicionais, onde ainda você trabalha com times, ainda com os papéis funcionando um pouco mais, porque elas estão mais abertas nessa questão de mudança. Mas, então, é a questão de você ter essa percepção do que é o melhor a se colocar, a se trabalhar. E isso acho que faltou muito no mercado, muito por falta de conhecimento, né, do que é agilidade, do momento de mercado, dos profissionais, e a gente acabou tendo essa questão até principalmente nas redes sociais, a morte da agilidade, né? Uhum. Foi se falado durante algum tempo. Será que a questão da agilidade é a grande causadora dos layoffs que está acontecendo em empresas de tecnologia? E acho que não. Sinceramente, acho que não. Acho que foi muito de tudo um pouco que a gente chegou no momento que a gente está vivendo agora. E só para eu até validar um pensamento que eu tenho, você falou muito sobre a questão da mudança. Assim, eu aqui, com minha humilde opinião, eu sinto... Eu não tenho histórico de agilidade, eu acho que é importante dizer isso, caso alguém não saiba, eu trabalho com agilidade há pouco tempo, quando entrei na K21. Eu venho de um cenário da inovação, eu sempre trabalhei com gestão da inovação, sei lá, tem mais de 8 anos. E tinha uma coisa pra mim que sempre foi muito presente, eu lidei muito, que era a questão da gestão da mudança. E é uma parada que eu sinto muita falta, porque eu acho que sobre ser adaptável, sobre conseguir lidar com a mudança, mas sobre entender o impacto da mudança. E eu percebo que não é tão falado, as pessoas não falam tanto sobre isso, né? Sobre a gestão da mudança, como que além de eu me preparar para a mudança, ter essa mentalidade, conseguir me adaptar, como eu entendo o impacto disso onde eu tô, no ambiente que eu tô inserido, no time que eu tô inserido, na vertical que eu tô inserido. Então eu acho que se eu pudesse aqui dar os meus 2 centavos de contribuição aí nessa listinha de competências e habilidades, eu colocaria, porque é uma coisa que eu sinto falta, que é a questão do entendimento da gestão da mudança, que as pessoas que trabalham com agilidade tivessem um olhar mais cuidadoso para isso, que a gente tá falando sobre pessoas, que as mudanças têm impactos, né? Então, enfim, dando meus 2 centavos de contribuição aqui, quero ouvir o que o Bocater tem para falar. Muito.
E faz o silêncio. Para não polemizar, né, um pouco mais, acho que Fernando e vocês já falaram bastante, eu queria trazer para uma outra ótica, né, para um outro lado, que não é sobre agilistas, sim é sobre o trabalhador do conhecimento. Então, lá na formação de RH, eu faço uma grande provocação aos recrutadores e faço a seguinte provocação. E eu digo que eu, como um recrutador, hoje, olhando para o cenário, eu digo o seguinte: primeiro ponto é entender a diferença de soft e hard skill, que são as competências comportamentais e competências técnicas, né? As competências comportamentais são perenes, duram, estão lá, vida toda. As hard skills, as competências técnicas, amanhã o Google lança uma ferramenta gratuita, aquilo que eu era o expert, perdi, não serve para mais nada. Então, o que eu gostaria de ter na minha organização, ou que eu, recrutador, deveria estar verdadeiramente preocupado? E eu digo que uma entrevista de emprego deveria ter somente 2 perguntas. A Gup chora ouvindo isso. Mas pode chorar à vontade. Eu só queria 2 perguntas. A Gup olhando. Mas é mais ou menos isso, porque dado este cenário, concordamos todos que, né, o futuro, né, quando a gente olha para o futuro, precisa de profissionais com muito mais foco nas competências comportamentais do que nas técnicas, que as técnicas caducam e cada vez mais rápidas. Agora, essas 2 perguntas. O quanto você, candidato ou candidato, gosta de aprender? Você é um profissional que gosta de aprender? Pô, sensacional, mas só isso não me serve. O quanto você, candidato ou candidata, gosta de ensinar? Eu preciso ter organizações que aprendam constantemente, uns com os outros, com a ajuda da área de RH, facilitando com que este conhecimento flua. Eu não estou nem entrando aqui em trilha de formação, porque isso para mim já não faz nem tanto sentido. O que o RH moderno, o que o RH hoje precisa ter, é criar um ambiente onde este conhecimento flua o tempo inteiro, seja cultural e não imposto. Dito isso, acho que complementa bastante. Não é sobre o que o agilista, o Scrum Master, o PO, o Agile Master... Tem cada vez mais nomenclatura linda, né? O PMO ágil, e aí vai. PMO ágil é boa. Mas existe, né? E tá cheio. Se você entrar no LinkedIn, tá cheio. Não ri, gente. Para! Isso é verdade. Mas é muito mais sobre esse tipo de comportamento, esse tipo de ambiente que a gente deveria ter nas organizações. Então, acho que aí sim, então é muito mais sobre o trabalhador do conhecimento, esse não linear, do que propriamente esses cargos, essas nomenclaturas, ou essas posições, ou essas, não sei o nome que vocês queiram dar, tem relevante. Acho que a gente tem que estar preocupado como ajudar este trabalhador do conhecimento, que somos todos nós, a aprender e a ensinar constantemente. É muito mais sobre isso do que a palavra agilidade. Agilidade é só uma palavra, né? O que a gente está discutindo hoje é como gerenciar essas novas empresas com essa nova cultura, que pode ser Sblubbles o nome, mas a gente está falando hoje da cultura do trabalhador do conhecimento, que é completamente diferente do que eu aprendi na faculdade. Há sei lá quantos anos, eu já tô um velhão já, não sei nem quando me formei, mas tem, sei lá, 20 e muitos anos, né? Eu aprendi a seguir normas, eu aprendi a seguir ordens. Porque foi importante na década de 60, quando a gente começou a criar as PMOs, PMIs, o Lean, Fabril. Porque a fábrica, sim, tinha que produzir no menor tempo possível, com o menor desperdício possível, com a menor quantidade de recurso. Agora, obrigar as pessoas a se adaptarem a esse fluxo, talvez naquele momento lá atrás tenha feito sentido. Hoje não faz mais o menor sentido. Tem que criar empresas, corporações, ambientes onde todos nós possamos aprender e ensinar constantemente. E muita ajuda do RH, como a Mayra falou também, né? Sim. A questão da área de recursos humanos, de ter um trabalho que torne um ambiente mais propício para que isso ocorra. A área de change management, que 10 anos atrás era tão importante no mercado, e hoje não se vê. Dessa questão de mudança cultural, de inovação, de tecnologia, não se vê. Então, se joga muito também para os times essa questão de mudança e tudo, e eles não têm suporte para que isso ocorra. Não tem essa condição de poder passar esse conhecimento, de estar ali buscando ter novo conhecimento, de estar explicando, ensinando para o coleguinha do trabalho. Então, se isso não ocorre dentro do próprio ambiente de trabalho, é difícil de a coisa dar certo, né? A tendência de dar errado é muito grande. Demais. Tá, então, tô aqui com meus neurônios tentando sumarizar isso, então eu enxergo que a gente está falando sobre ser adaptável, sobre estar pronto
preparado para lidar com mudanças e com os impactos delas, vou acrescentar aqui, sobre saber aprender e sobre saber ensinar. Eu acho muito curioso a gente ter feito essa listinha aqui, por assim dizer, porque tá ligado com uma coisa que o Fernando falou e com uma pergunta que eu tenho aqui que eu gostaria de fazer, que é em relação às certificações. As pessoas estão muito presas nisso, né? De meu Deus, E lá na capa do LinkedIn, que bota os selinhos, né? Que vai conseguindo e vai botando um selinho lá e um selinho cá. E eu acho que esse também é um dos outros problemas que a gente enxerga. Porque você tá agarrado num frame, numa abordagem, num método, seja lá o que for, você tá indo completamente ao contrário do caminho do ser adaptável, né? Do estar preparado pra mudança. Mas aí eu queria aqui uma visão bem de quem tá do outro lado recrutando mesmo. Faz diferença? Quando a gente olha lá no currículo e vê aquele monte de certificação, a gente olha com bons olhos? Olha, eu vou falar como recrutador e conhecedor não tão profundo dessa agilidade, mas conhecedor da agilidade. Não. Pode ser relevante para muitas empresas que não tenham conhecimento, ou que estejam passando um processo inicial de transformação e tudo mais. Mas eu acho que o que importa realmente para um headhunter conhecedor da agilidade, você vai sentir no papo com aquele profissional, de repente não um agilista, ou aquele que está querendo fazer uma transição de carreira, qual o nível de conhecimento que ele tem, qual a experiência profissional que ele tem e se ele consegue atender aquela real necessidade da empresa. Certificação é importante? Porque ali é conhecimento. Para fazer uma certificação de Scrum Master, de Product Owner, seja lá qual for, de Kanban, isso é importante por quê? Pelo que a gente estava conversando agora há pouco. Hoje em dia não tem mais aquela questão de você ficar fixo numa ideia só, né? Vou trabalhar com o time Scrum. Se você fizer isso, você está fadado em sucesso. Então, quanto mais conhecimento que esse profissional tiver, então a dica que eu dou hoje para uma pessoa que tem interesse em trabalhar com agilidade é não fique focado numa coisa só. O Bocato, eu gosto de falar muito, eu adoro isso. Tem o cinturão do Batman, né, Bocato? Cheio de frameworks, de ferramentas. Quanto mais você tiver de conhecimento, melhor. Mas a experiência também fala muito. Então, o que a gente até cita muito, a própria K21 fala isso até nas formações que ela tem, do profissional tentar colocar esse conhecimento que ele está adquirindo de uma forma que seja qualquer outra. Prático. Trabalha dentro de casa, né? Faz um quadro Kanban na tua cozinha, né? Vai fazer um serviço voluntário para a igreja, vai se testar, vai colocar aquilo em prática, vai ver realmente o resultado que aquilo está trazendo. E as empresas, a gente vê muito essa questão de você simplesmente tirou um certificado, já contrata, muito pela questão da necessidade de momento que a gente vinha tendo. É importante? Mas acho que mais importante do que isso é você entender como recrutador de que forma que aquele profissional realmente vai atender aquela necessidade, que para a empresa, para nível de consultoria, não é nada interessante você colocar um profissional, tipo, simplesmente como o Bocato falou, eu quero fechar a vaga, eu quero ganhar meu dinheiro. Eu vou lá, vou indicar qualquer profissional, fechou a minha vaga, eu estou feliz da vida. Mas não é isso, porque aquilo pode gerar um turnover tão rápido para você e vai te dar um retrabalho, você não vai conseguir fidelizar o teu cliente. O profissional, que é o mais importante de tudo, vai ficar desempregado. Não é isso que a gente quer. E a gente gosta de pessoas plenamente, como a gente citou aqui anteriormente. Então, a gente quer fazer o quê? Atender realmente a questão da necessidade da empresa, o que ela precisa, qual é o profissional que mais se adequa àquele momento, realmente se ele vai se sentir feliz naquele trabalho, aonde ele vai poder se desenvolver, ele vai ter condições de poder se desenvolver e possa ficar lá o maior tempo possível, né? Então, é importante, sim, mas com muito cuidado, né? Não são as certificações que vai te fazer um excelente profissional. Não sei nem por onde começar. Vai, pelo começo. Eu poderia discordar concordando, concordar discordando concordando e dizer que tá tudo certo, jogar no liquidificador, mas o Fernando trouxe tanta coisa numa fala só. Primeiro eu queria entrar um pouco na questão técnica, e acho que aqui vai o ponto de ajudar aquelas pessoas que estão em layoff, estão procurando emprego nesse momento. Não é sobre certificação, mas é sobre o SEO da busca. O LinkedIn é a principal ferramenta de busca de profissionais hoje. Ponto indiscutível. Como é que o LinkedIn funciona? Através de buscas. Então não é sobre se eu fiz uma formação, mas sim se eu tenho experiência como Scrum Master. A palavra Scrum Master tem que aparecer para que os headhunters procurem. Boa. Tá? Então acho que é só para dar contextualizar um pouco melhor. Não é sobre a importância de eu fazer 45 mil cursos, porque eu estarei jogando dinheiro no lixo, possivelmente. Mas é sobre o LinkedIn, como é que eu consigo mostrar para os recrutadores
que eu tenho experiência como Scrum Master, que eu tenho experiência em priorizar coisas, como eu tenho como, né, as funções lá da agilidade. Acho que essa é a parte importante, não é sobre fazer cursos e sim dar visibilidade daquilo que eu tenho experiência. Porque eu posso ter experiência de Scrum Master sem ter feito nenhuma formação. E, aliás, muitas vezes o profissional é muito melhor do que aquele que fez milhões de formações. É claro que a formação é importantíssima. Vai te ajudar. A formação em conjunto com a experiência vai te fazer um profissional. Existe uma probabilidade de fazer um profissional melhor, mas nem todo mundo tem dinheiro para fazer todas as formações. Mas você tem milhões de formações gratuitas, online, mas é muito mais sobre a experiência. Então, gente, tem informações gratuitas sim, boas, tem literatura. Se você for no site da K21, tem um negócio chamado podcast lá, que fala coisa pra caramba e você aprende pra caramba. Aliás, para os dislexos como eu, que tem dificuldade tremenda de ler, o podcast salva a vida. A minha principal fonte hoje, além de troca, conhecer do trabalho, são os podcasts. O podcast, se existisse há 20 anos atrás, acho que seria uma outra pessoa, mas que, assim, pra mim é uma puta de uma ferramenta. Também tem artigos, e não é só na K21, é por todos os lados, é só dar um Google. Mas o LinkedIn é a principal ferramenta. Essa principal ferramenta, ela é só um chamariz para que alguém te encontre. Ninguém vai ser recrutado porque tenho todas as formações. Mentira, vai. Acontece também. Pelo despreparo do mercado, que a gente já falou isso milhões de vezes. Aqui em Portugal, como o mercado está muito aquecido, pra vocês terem ideia, outro dia eu fiz essa procura. No LinkedIn, para 4 posições básicas, PO, Scrum Master, Agile Master e Agile Coach, totalizam mais de 11 mil vagas abertas em Portugal, numa população de 10, 11 milhões de pessoas. É claro que deve ter muita vaga repetida, não importa, mas o mercado aqui está muito aquecido, tá? Mas não é sobre isso. A partir do momento que eu conseguir chamar a atenção do recrutador ou da recrutadora, aí sim é que a gente tem que estar preparado. Quais foram as minhas experiências? O que deu certo? O que deu errado? O que deu errado é maravilhoso. Aqui me conta 3 coisas maravilhosas que a agilidade te trouxe. Ensinamento, porque eu falhei o tempo todo. Porque a organização não conseguiu, porque a gente não tinha uma cultura. Mas a gente tentou isso, aprendi com o meu erro, a gente tentou isso, aprendi com o nosso erro. Isso tudo, ter história para contar. E entendam que falhar é bom, desde que gera aprendizado. Então tem muita falha que a gente não coloca no nosso currículo. Falhei redondamente. Cara, eu não sei se o mercado está preparado para ter um currículo só de falha. Eu adoraria, tá? Ia ser muito legal. Mas esteja preparado para, ao conversar, trazer as suas experiências. E as suas experiências são muito relevantes, desde que traga uma melhoria, desde que traga ensinamento. Então, aquela de concordar discordando é importante para que aquela busca do algoritmo, daquelas palavras, ela aconteça. Mas fazer todas as formações por fazer, você está seriamente jogando dinheiro no lixo. Como o Fernando falou, experimente. É isso que eu ia falar, se teste, né? Porque um conhecimento é igual um livro. Eu li um livro, botei na prateleira de volta, ele foi para a prateleira. Se eu não trabalhei, se eu não usei, se eu não pratiquei, pratiquem agilidade. Acho que tem muitas formas de praticar. Acho que isso é muito relevante, isso é muito legal para quem está nesse momento fazendo uma transição, querendo entrar no mundo da agilidade. As oportunidades estão aí. Então, acho que tem alguns caminhos legais para serem seguidos. E até queria entrar nisso também, Boca, experiência própria aqui, nossa também, né, conversando com profissionais todos os dias, que a gente vê cases de sucesso, profissionais de outros segmentos de tecnologia, por exemplo, de marketing, produto, né, jurídico até, muitas vezes, que tem interesse em agilidade e faz uma formação de Scrum Master, de Product Owner, seja lá o que for, e tem essa liberdade e essa oportunidade de testar algo dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua posição, e de ter sucesso, de repente, nas suas entregas. E isso já traz uma experiência dentro da agilidade muito importante, como você falou. Já pode ser um ponto a favor dele, de repente, na questão de uma busca de perfil de LinkedIn. Ele pode ser um analista de marketing que seja, né? Mas que já tenha tido uma experiência de fatiar, descartar, priorizar, por exemplo, né? Fazer um quadro Kanban. E isso traz uma visibilidade maior para o recrutador daquele profissional na hora de preencher uma oportunidade dentro de uma empresa. É difícil chegar realmente, trazer e recrutar um profissional que acabou de fazer uma transição sem experiência dentro da agilidade, não somente na agilidade, acho que em qualquer área. Mas cabe a ele também
poder se testar e tendo a oportunidade, principalmente em empresas mais tradicionais, de trazer aquele conhecimento recém-adquirido em prática e trazer resultado. Não deu errado, mas pelo menos se testou. Se der certo, melhor ainda. Mas tentou colocar isso em prática e trazer um resultado satisfatório. E aprender, né? E eu acho que tem outro ponto também, que é muito da pessoa candidata fazer a lição de casa, né? A gente falou muito sobre o nível de maturidade do mercado. Óbvio, não tem como a pessoa do lado de fora, sem estar inserido no contexto da empresa, falar, não, essa é uma empresa nível de maturidade tal. Mas dá pra gente ter um cheiro, né? De eu investigar, de eu olhar aquela empresa que eu tô olhando, aquela vaga que eu tô olhando, e entender como que eu consigo me preparar também para poder fazer parte daquela vaga, para poder concorrer aquela vaga. Então, tem muito a questão da lição de casa, e eu gosto muito dessa parte de como a gente se prepara para o mercado, de ver currículo, LinkedIn, etc e tal, tipo, bem, de um jeito bem amador de ser, mas eu tento até ajudar algumas pessoas com isso, mas da gente entender também que cada contexto tem uma demanda, então eu também tenho que ser adaptável de olhar aquela oportunidade e falar, tá, não, aqui o ponto mais forte meu que vai fazer a diferença é tal, então eu vou dar ênfase para isso. Então como que a pessoa candidata também se comporta dado a oportunidade que ela tá tentando conseguir, né? Gente, olha, eu tenho que dizer que o papo tá muito bom. Peraí, mas eu não posso permitir acabar nesse momento. Fala. Eu faço 5 coisas ao mesmo tempo. Infelizmente, eu abri o diabo do meu WhatsApp, não sei porquê. E olha que loucura. Acabei de receber neste segundo. Porque a gente aqui tá com algumas vagas de Scrum Master e agilistas abertas. A frase é a seguinte: oi, não sei se eu sou a candidata adequada, porque eu tenho experiência, mas não possuo nenhuma certificação ainda. Cacete. Serei uma boa candidata? A resposta é: esquece certificação. Não contratamos ninguém pela certificação. Neste segundo, olha a data, olha o horário, olha que loucura, o universo conspirando. Gente, ele está mostrando a tela. Mas existe ainda uma preocupação de, eu só vou ser um bom candidato se eu tenho certificação. Gente, não. Pronto, falei, me calo. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora a gente pode caminhar pro final? Não queria, mas podemos, tá bom? Então, gente, olha, infelizmente, eu acho, assim, de fato a gente abriu algumas threads aqui, eu quero voltar pra gente falar sobre isso. Deixo até aqui o meu pedido de ajuda pra comunidade, quem estiver ouvindo esse episódio, conta, gente, por favor, diz lá na nossa comunidade de Telegram do que vocês querem ouvir mais, o que pegou, o que a gente precisa se aprofundar, porque todo mundo sabe que 1 hora aí, 50 minutos, 1 hora, é muito pouco. Mas eu queria agora que vocês ativassem a bola de cristal que vocês têm, e que vocês, na percepção de vocês, do que vocês têm visto, o que vocês veem como perspectiva de crescimento, de oportunidade de carreira? O Boca falou um pouco sobre o viés ali, a gente tá falando de, eu não sei, Boca, me corrija se eu estiver errado, Europa como um todo, a gente tá falando mais de Portugal, dessas 11 mil vagas que você mencionou e tal, mas eu queria que vocês trouxessem um pouco o que vocês têm visto aí de tendência pro mercado, de demanda, tem oportunidade, o que vocês imaginam aí? Pode tirar do bolso, tá? A informação. Eu ia falar de outro lugar, mas pode tirar do bolso a informação. O que vocês enxergam pros próximos anos? Ou pra esse próximo ano, vamos até querer menos da bola de cristal. Você está pedindo para agilistas falarem o que vai acontecer daqui a 1 ano, é isso mesmo? Vamos fatiar pro próximo mês. Eu posso falar o que a gente espera, o que a gente está vendo hoje, que já é diferente de ontem. Hoje, atualmente. Hoje? Então bora. Então vamos fatiar. Eu quero saber de hoje. Pode fatiar essa semana, vai, pode ser? Pode. Então, Mayra, o que eu venho sentindo assim, conversando com muitos profissionais, com empresas, com CEOs que a gente vem falando? Logicamente, a gente, há um tempo atrás, a gente conversava muito, que a gente falava que para a gente poder atender a questão da necessidade do mercado de profissionais de tecnologia, a gente ainda tem aí 4 gerações de formação de graduação em tecnologia, por exemplo. Porém, o que aconteceu? Né? A necessidade não é nacional, né? A necessidade não é do Brasil, a necessidade é mundial. E aí a gente começou a sentir muitos profissionais indo para trabalhar fora do país, ou até ficando no Brasil, mas trabalhando, né, remotamente para outros países. E aconteceu essa bolha, né, essa necessidade, salários explodindo, não se encontrando profissionais de repente adequados para aquela posição
que realmente a empresa estava precisando, e a gente chegou no momento que a bolha estourou. Essa é a verdade, né? Então a gente está vendo isso na questão dos layoffs, nas demissões que vinham ocorrendo, na reestruturação de algumas empresas. Então eu venho sentindo muito essa questão dessa mudança da agilidade horizontal ali de times para agilidade mais na vertical, onde que é um trabalho mais ali de consultoria para os times e para as áreas da empresa, de um agilista, de um agile coach, seja lá qual a posição que for, o papel que for, e também nessa questão de produtização. Isso é muito ligado a produto, a serviço, do que realmente o cliente está lá na ponta, o que realmente a empresa vai entregar, tanto a eficiência quanto a eficácia. Então, as empresas e os líderes não estão mais buscando aquela questão de simplesmente trabalhar a questão de pessoas, né? Então a gente se referiu até um pouco aqui, questão de tempo, de entrega, tudo. Poxa, o profissional agilista não gosta de trabalhar hora extra. Diz tem muito disso. E hoje já tem uma cobrança dos líderes, tipo, olha, se a gente está atrasado e tem alguma coisa errada não acontecendo no prazo definido para a gente vai precisar fazer hora extra. A gente vai precisar entregar. Então, se a gente tem um tempo de entrega, isso eu já ouvi até 2 CEOs, a gente conversou até numa reunião nossa, eu e o Bocato semana passada, e eles colocaram isso muito firme para a gente. Olha, não me importo de trabalhar com agilidade, seja lá o que for, contanto que me entregue no tempo, no prazo que eu quero e que eu preciso. Né? O que você vai utilizar com a ferramenta, com a framework, eu não estou nem aí. Então, hoje, acho que o profissional tem que se preocupar muito mais na questão do que vai ser entregue, o quanto ele vai se esforçar para que isso realmente seja feito de uma forma com sucesso, e também esse discernimento e essa habilidade de verificar onde ele vai conseguir se encaixar e onde ele vai conseguir fazer o trabalho dele de forma mais eficaz, de uma forma mais produtiva, e não simplesmente aceitar um simples trabalho pela questão salarial, pelo momento que ele está passando, e se preocupar mais a longo prazo e não com curto prazo. Enquanto ele pode crescer como profissional, onde ele pode conhecer mais pessoas, onde ele pode agregar mais conhecimento, onde ele pode ensinar mais. Então, a gente tem que tirar um pouquinho mais essa visão do profissional também, muito em virtude até de pandemia que a gente passou do curto prazo, mais a médio e longo prazo. A visão minha de Fernando. Quem sou eu para discordar? Eu poderia só implementar a minha visão. Eu quero profissionais que aprendam e ensinem. Ponto. É isso que a gente tem para hoje e para os próximos... Pro futuro, né? Porque daqui 1 minuto já é futuro, então para hoje e pro futuro. Gente, muito obrigada. Eu adorei gravar esse episódio. Tem muita coisa ainda que eu quero perguntar. Eu já vou achar outro horário pra gente gravar mais. Voltaremos, sem problema algum. E agora, antes da gente se despedir, eu queria que esse é o momento dos recadinhos do coração. Se vocês quiserem deixar, ainda mais porque a gente tá falando muito desse processo de seleção, de recrutamento. Se vocês quiserem deixar alguma dica pra quem tá ouvindo. Enfim, recadinho do coração. Abre o coração, solta a voz, se despede, agradece. Aí o microfone é de vocês. Tá, Mayra, eu tenho uma frase que eu via muito do meu pai desde pequeno, que ele falava: filho, quando uma porta fecha, uma janela se abre. Então, lógico que a gente está passando por um momento complicado em relação ao mercado e tudo, mas acho que temos que ter tranquilidade nesse momento de sentar e pensar no que a gente é capaz, de acreditar no nosso potencial como profissional, de saber que a gente consegue entregar coisas de valor, que a gente pode agregar a um time, quanto que a gente pode agregar a uma empresa, e confiar no nosso potencial. E, logicamente, acreditando no nosso potencial, está sempre procurando se inovar, buscar conhecimento, não ficar parado. É o que o Bocato até falou. Você não precisa, de repente, estar passando por um momento complicado, financeiro, simplesmente, não posso tirar uma certificação porque eu não tenho dinheiro. Gente, tem tanta coisa para vocês fazerem na internet, YouTube, Google, gratuita, para você poder ganhar conhecimento que vocês não têm ideia. Então busquem isso e com certeza com o tempo as coisas vão se resolver e o mercado vai voltar ao que era antes, pensando de uma forma positiva, e que todo mundo vai conseguir realmente trabalhar de uma forma satisfatória, feliz, né, tendo qualidade de vida, que é o que o ser humano busca. Acho que só para ser sucinto aprendam, porque o dia que você parar de aprender, um robô pode e irá roubar o teu emprego. Aprenda, seja curioso, aprenda mais um pouquinho, ensine mais um pouquinho, que acho que é isso que nos diferencia verdadeiramente do robô. Né? Enquanto a gente fica parado, se eu ficar parado, eu parei de aprender, possivelmente meu trabalho vai ser repetitivo, e se é repetitivo,
o robô roubou o meu emprego e depois eu vou culpar quem? Acho que a gente já entendeu que essa era é a era do conhecimento. E a gente não precisa esperar que os recursos humanos me digam que eu tenho que estudar, que alguém me diga, estude o que for, não importa. Música, ponto em cruz, crochê, aprenda coisas novas. Não é simplesmente sobre trabalho, é sobre ter uma cultura de aprendizado contínuo. Acho que é muito mais sobre isso. E realmente tive vontade de falar muito mais coisas. Essa 1 horinha e pouco foi muito pouco mesmo. É pouco, com certeza é pouco. Pouco. Gente, é muito pouco. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada. Galera, como eu falei, bota lá no Telegram, na nossa comunidade, o que vocês estão achando. Vou colocar as referências. Se vocês tiverem algum artigo, alguma coisa que vocês queiram trazer também, eu boto as referências na descrição do episódio. E é isso, mais uma vez, obrigada e a gente se vê em breve. Obrigado, Mayra. Abraço a todos. Beijo! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.